sente, por exemplo, que você é um cara que tem que fazer o pivô, sente que a briga ali na marcação é um pouco menor, tem menos caras tão na sua cola? Como é que funciona para você jogando fora de casa e dentro de casa? Então, porque quando você joga dentro de casa, você tem que propor o jogo, né? Acho que são poucos os adversários que vêm aqui em Itaquera e tentam nos pressionar. Acho que nesse ano foram 2, 3. Acho que é o time do Chile, né? O Palmeiras, pelo fato de estar com um a mais. Acho que o São Paulo também. O restante foi tudo sempre defendendo. Então, ainda a gente não conseguiu achar uma estratégia para... É por isso que eu acho que ainda sofre um pouco ainda dentro de casa pelo fato de propor o jogo e a gente tem uma certa dificuldade. Fora de casa a gente já tem um padrão de jogo que é esperar, né, marcar bem, que eles vêm marcando bem e sair nos contra-ataques. Então, obviamente, abre mais espaço para movimentações, mas é o que a gente está se cobrando, né? Que dentro de casa a gente tem que melhorar a nossa maneira de jogar, tem que ser mais agressivo, mas isso é natural, é com o tempo de treinamento. O professor Carrilli está fazendo toda semana, tentando fazer com que a gente consiga ter uma posse de bola maior quando o jogo é em casa e a gente vai evoluindo legal. E sobre o seu caso especificamente, você tem feito gols dentro, fora de casa. Como que você avalia a sua fase? É mais ou menos o contrário daquela fase de jejum de atacante, que às vezes faz a jogada certa, a bola bate na trave, vai para fora. Agora você vive exatamente o contrário, uma fase de confiança, o que você faz costuma dar certo, ou pelo menos o goleiro faz uma grande defesa. Tem que aproveitar esse momento, tem esse lance de confiança, ou você acha que não? Cara, o futebol eu já estou há 13 anos jogando e eu tive um treinador na base que falava sempre que o futebol é um momento, né? Você tem que sempre aproveitar o seu momento, né? Porque já passei por vários momentos, altos e baixos dentro do futebol. Você vê jogadores aí também bons e ficar um tempo sem fazer gol, é natural. Mas hoje as coisas estão dando certo, então a gente tem que aproveitar. Eu estou me esforçando, trabalhando. Nos jogos são poucas chances, são duas, e eu estou tendo a competência de estar fazendo um gol, às vezes dando um passe, ajudando. Então, aproveitar esse momento bom, muito feliz, mas quem sabe que daqui a pouco pode chegar um momento ruim, a gente tem que ter a cabeça boa para poder superar e voltar a ter um momento bom de novo. Jô, bom dia. Bom dia. Mudando um pouquinho de modalidade, o que você achou dessa novidade do Corinthians ter um time de vôlei? E parece até que você tem familiares que jogam pelo Corinthians até? Eu tenho minha sobrinha, né? E a gente recebe a notícia com muita alegria, né? Por ter, agora tá tendo essa parceria, que vai ter um jogador que eu sempre acompanhei, que é o Serginho, que vai jogar também. Então, a alegria é muito grande, porque é uma modalidade que dentro da minha família eu estou torcendo muito para minha sobrinha crescer, ser profissional e seguir a carreira dela. Então, a gente vai poder acompanhar agora com essa parceria melhor ainda. Pela sua altura, você leva algum jeito no esporte? Não, o negócio é com os pés mesmo. Ô Jô, você falou dessa dificuldade que o Corinthians tem para criar dentro de casa, para propor o jogo já. Explica um pouco melhor assim, qual que é a dificuldade? O que o Corinthians não consegue fazer? O que você acha que precisa ser feito para que o Corinthians possa, dentro de casa, mandar nos jogos? Olha, no meu modo de ver, claro, talvez eu não possa estar 100% certo, mas eu acho que é um pouco de paciência para achar os espaços, né? Eu acho que pelo fato de a gente jogar tão defensivamente, quando a gente joga fora de casa, a gente tem um contra-ataque muito rápido, então a gente procura definir em 10 segundos, 6 segundos a jogada e muitas das vezes dá certo, né? Quando a gente joga em casa, a gente recupera a bola e o time adversário se recompõe muito rápido, a gente não tem aquela paciência, então volta a ter muitos erros de passe. Então, passes às vezes fáceis e todo mundo acaba errando. Então, eu acho que é isso, é controlar mais a ansiedade na hora de atacar, ter uma posse de bola, paciência para achar os espaços. Eu acho que isso é a evolução. Como eu falei, estamos já entrando no meio do ano, é claro que já é a hora de aparecer mais novidades, mas a gente vai trabalhando com humildade, com tranquilidade e as coisas vão melhorando. Oi, Jô, bom dia. Você teve uma leitura muito boa no lance do gol contra o Vitória, né? Você abriu para a esquerda e conseguiu finalizar ali um pouco mais aberto. Queria que você falasse sobre esse seu posicionamento, né? Como você faz essa leitura de jogo e como que é atuar ao lado do Rodriguinho, que tem uma posição diferente nessa temporada e está jogando um pouco mais à frente. Eu sou um atacante que eu não gosto de ficar muito tempo parado, né? Ali entre os zagueiros, eu
eu me movimento, eu procuro achar os espaços e aí acaba até abrindo espaços para outros jogadores, né? Fazer infiltrações, né? Ou até uma tabela. Então, naquele momento ali, eu senti que o Marquinhos Gabriel estava vindo por dentro, que eu poderia abrir o espaço para eu poder fazer um movimento, né? E fui feliz no movimento e na conclusão também. E o Rodriguinho é um meia, acho que ele é um meia atacante que eu falo, né? É claro que ele tem as suas virtudes como um meia de dar assistência, de dar passe, mas eu vejo ele mais como um meia atacante que chega dentro da área, tem qualidade para finalizar, bate muito bem com as duas pernas, é impressionante o poder de finalização que ele tem. Está evoluindo, está crescendo, é merecedor do momento que está tendo. Então é um jogador que tem nos ajudado muito, está me ajudando muito, porque é um jogador que está sempre próximo. Então, às vezes, de um toque eu consigo fazer a jogada, então facilita bastante. Jô, é mais difícil ser atacante num time cuja principal qualidade é a defesa forte? Não, acho que acaba tendo uma certa responsabilidade, uma certa virtude em ter pouca chance e fazer o gol. Normalmente, nos jogos que eu tenho analisado, que o pessoal do Cifute do Corinthians tem me mandado, eu tenho 2 chances por jogo. E eu de 2 chances, estou sempre fazendo um gol. Então, com um atacante, isso é ótimo, né? Às vezes tem atacantes ou tem jogos que eu mesmo na temporada contra o Santo André, por exemplo, eu perdi um pênalti, tive acho que 8 chances de fazer o gol e não fiz o gol. Então, o atacante tem que ser eficiente, tem que ter 1 chance, 2 chances, tem que ser certeiro, né? Então, acho que acaba virando uma virtude para o atacante. São mais 36 jogos, né? É complicado cada jogo ter 2 chances e fazer um gol, manter essa média que está maravilhosa, né? O segredo, você acha, é aumentar o número de chances, é criar mais, é ter mais chances para você, de repente, poder errar mais, mas continuar fazendo um gol por jogo? Não, sem dúvida, né? Acho que se tiver mais chances, a possibilidade de fazer gol é maior, de você aumentar o número de gols é maior, mas eu pretendo estar sempre ajudando a minha equipe de qualquer maneira, né? Seja com gols, seja com passes, seja na marcação, enfim. Mas é claro que um time, quando cria mais, é claro que teoricamente, você vai jogar melhor, porque você está criando mais, está tendo mais chances de gols. Mas eu prefiro ainda ter pouca chance, mas ser efetivo e fazer os gols. Jô, aqui no fundo. Ainda falando sobre seus gols, né? São 2 em 2 jogos. É claro que ainda faltam 36 rodadas. O Corinthians, historicamente, não tem muitos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Isso se torna um objetivo para você nesse início de ano? Claro, o atacante, se não falar de artilharia, às vezes é complicado, né? Fica meio chato, mas, como eu falei, eu sempre falo, eu procuro fazer o meu trabalho. É claro que você fazendo gols, você vai se destacando e, obviamente, você vai colocando um objetivo pessoal, né? Que com certeza, para mim, será uma honra ser um artilheiro do Corinthians no Campeonato Brasileiro. É claro que tem atacantes aí de respeito que são goleadores natos, né? Que eu admiro muito, que é Fred, que tem o Luiz Fabiano, que está voltando aí ao futebol brasileiro. Mas eu, com a minha humildade, tranquilinho, eu pretendo chegar a pensar alto, assim. Falando em objetivos, você falou da partida contra o Palmeiras, você estava na reserva do Casim, né? Entrou e fez aquele gol. Hoje, por muitos, ou para muitos, você é considerado o principal atacante do Brasil. Você acha que dá tempo de seleção até a Copa do ano que vem? Cara, dá tempo. Vai do meu trabalho. Se eu continuar fazendo o que eu tenho feito, melhorar, que a gente tem que sempre melhorar. Em 2013, eu mais ou menos eu fui convocado para a Copa das Confederações nessa época. E depois tive o privilégio de jogar todos os amistosos até a Copa do Mundo. Então, faltava só 1 ano. Então, é tempo de sonhar, assim, não só eu, como todos, né? Que eu acho que o Tite deixou bem claro que vai observar mais jogadores. Então, quem tem um sonho de voltar à seleção ou ir para a seleção brasileira, ainda tem tempo. É 1 ano, e em 1 ano acontece muita coisa. Jô, tivemos a informação de que o Balbuena vai desfalcar o Corinthians por um tempinho, né? Teve uma lesão constatada aí. Quero te ouvir em relação a como que fica o time sem um titular, né? Um jogador importante para vocês. O Pablo tá para voltar para esse jogo e agora vocês podem ficar sem o Balbuena durante um tempo. Queria que você comentasse a importância dele para o time e o tamanho dessa falta. Cara, o Balbuena vem crescendo muito, né? Acho que do pouco que eu acompanhei do ano passado para esse ano, ele cresceu bastante com a chegada do Pablo também. Mas eu acho que a gente tem 2 meninos da base que, quando entra,
sempre dá conta do recado, que é o Pedro, que está jogando muito bem. O Léo Santos entrou nesse jogo, entrou bem, teve a oportunidade de jogar contra a Ponte no Campeonato Paulista, fez gol. Então é acreditar também nos jogadores que podem vir a jogar, porque isso aqui é um grupo e a gente sempre frisa que o Campeonato Brasileiro vai utilizar todo mundo, né? É uma perca grande, mas também a gente tem jogadores que podem nos acrescentar também. E você falou do Rodriguinho já nessa entrevista coletiva aqui com a gente. Com o gol que você fez contra o Vitória, você ultrapassou de novo, né? O Rodriguinho, você assumiu agora a ponta da artilharia do Corinthians na temporada. É um negócio que vocês conversam. Você falou que sonha com a artilharia do Campeonato Brasileiro, né? Mas a artilharia interna também, acho que para o centroavante é um negócio legal também, né? É bacana, né? Como um atacante sempre é bacana você terminar como artilheiro da equipe, né? E artilheiro no ano, mas eu não tenho isso em minha mente diretamente, né? Porque eu procuro sempre ajudar o Corinthians, ajudar a equipe por onde eu passo, né? Com gols, né? É claro que eu, como eu sempre falei, nunca fui um atacante de fazer muitos gols com uma média muito alta, né? Eu procuro sempre fazer os gols necessários. Rodriguinho, eu falo para ele é um centroavante também, né? Que tá sempre fazendo gols importantes, tá sempre fazendo gols e tá sempre ali junto com os atacantes em médias de gols. Mas eu sou atacante, né? Eu prefiro e pretendo terminar na frente dele. Mas também, se não, é tranquilo. A gente tem uma briga sadia e o mais importante é o Corinthians sair ganhando dentro disso. Ô, Jô, por gentileza, o Marquinhos Gabriel entrou bem no jogo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dele também, dessa tentativa de volta, até buscar a posição de titular também no time do Corinthians. Cara, eu acho que procuro conversar com muitos jogadores, né? Um pouco da minha experiência que eu tenho dentro do futebol, eu procuro passar para a garotada, o próprio Marquinhos, Bruno Paulo, que também ainda não teve a oportunidade dele, mas que não perca as esperanças, nem baixe a guarda, porque o futebol ele dá voltas e dá voltas muito rápidas, né? E ele é uma das pessoas que eu já via jogar. Praticamente no Inter, eu comecei ele subiu da base, eu estava no Inter, então é um jogador de extrema qualidade, tem um potencial muito grande e que não poderia estar sendo desperdiçado, porque ele mesmo estava sem confiança. Então ele começou a treinar bem, entrou concentrado, conseguiu fazer uma boa partida, deu uma assistência, e é assim que tem que ser. Dentro do Corinthians você nunca pode achar que você é um jogador menosprezado ou que você perdeu a confiança. Tem que treinar, batalhar, que as oportunidades vão aparecer, e ele está tendo a oportunidade de jogar e está jogando bem. Jô, você tem sido um dos grandes personagens do Corinthians nessa temporada 2017, principalmente fazendo gols, mas teve um lance que não foi de gol, que rendeu muita polêmica, que é aquele lance com o Rodrigo Caio no Morumbi, em que o Rodrigo Caio avisa que foi ele que teve contato com o goleiro e não você, o seu cartão anulado, enfim. Queria saber como é que você viu a convocação do Rodrigo Caio, não sei se você acompanhou, o Tite falou que levou em consideração critérios técnicos para convocar o Rodrigo Caio, mas também o lado ser humano, o que ele tem feito, essa atitude, pelo discurso do Tite, deve ter contado ponto para o Tite convocar o Rodrigo Caio. Queria que você falasse como que você viu essa convocação, e te pergunto isso até porque ontem o Rogério Ceni deu uma entrevista falando que ainda vê o lance como você fazendo uma carga no Rodrigo Caio e por isso ao choque e ele discorda do que o Rodrigo Caio fez. Qual o saldo que você tira dessa história toda, sabendo que agora o Rodrigo Caio foi inclusive premiado, sendo convocado para a Seleção Brasileira mais uma vez? Cara, eu fiquei muito feliz, né? Quando eu estava até com a minha esposa conversando logo após a convocação, e é muito bom você ver uma pessoa sendo recompensada não só pelo futebol que ele apresenta, que é um ótimo zagueiro, e sim pela atitude que ele teve, né? Que muitos crucificaram ele, né? Muitos julgaram ele por ter tido aquela atitude, né? E o Tite, por ser um homem íntegro, um cara que sempre procura o correto, viu que a atitude dele também foi válida para o futebol e interferiu também diretamente na convocação dele. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Espero, no jogo contra o São Paulo, de volta, eu falei para ele que Deus ia honrar, ia abençoar ele, e está tendo a prova aí, Deus está abençoando, e mais uma convocação para ele, merecedora. Então, a gente vê que ele não fez a coisa errada, que ele fez a coisa certa, que ele tem que continuar sendo assim, não só ele, como pessoas no nosso mundo, né? Continuar fazendo a coisa certa, que Deus abençoe. Valeu, gente. Obrigado, Jô. Ó, Balbuena, lesão grau 1 na coxa direita, tá?
Saiu agora.